A operação potenciação é uma operação matemática, assim como a operação de adição, subtração, multiplicação e divisão, ok? E o significado é o seguinte: sempre a operação ela vai se apresentar com um número aqui na parte de baixo e um número na parte de cima. Esse número na parte de baixo recebe o nome de base e o número na parte de cima recebe o nome de expoente. Quando você tem uma base A elevada a um expoente m, significa que essa base precisa ser multiplicada por ela mesma m vezes. Esta é a operação potenciação. Vamos ver alguns exemplos. Aqui no primeiro exemplo, nós temos 4 elevado à segunda potência. Normalmente, nós falamos 4 elevado ao quadrado, quando for 2. O significado é este, ó, é 4 multiplicado por ele mesmo, duas vezes. 4 vezes 4 é igual a 16. Quando o expoente for 3, nós vamos falar cubo. Então, aqui nós temos 2 elevado ao cubo. É 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. O resultado é igual a 8. Agora, quando for 4, 5, 6, aí a gente vai falar elevado à quarta, à quinta, à sexta e assim por diante. Então, neste caso, eu tenho 5 elevado à quarta potência, que significa 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 4 vezes. 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5 é 125, vezes 5, 625. Este é o significado da operação potenciação. Agora vamos ver as propriedades envolvendo esta operação. Propriedade número 1. Todo número elevado a 1 é o próprio número. Por exemplo, 3 elevado a 1 é o próprio 3. 5 elevado a 1 é o próprio 5, ok? A segunda propriedade diz que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Por exemplo, 7 elevado a 0 é igual a 1. 277 elevado a 0, o resultado também é igual a 1. Então, qualquer número elevado a 0 é igual a 1, com exceção de 0 elevado a 0, tá? 0 elevado a 0 é uma inconsistência matemática, não existe resultado para esta operação. A terceira propriedade é quando nós temos uma multiplicação de potências com a mesma base. Neste caso, observe que a base é A e aqui é A, e o expoente m e n. Quando você estiver multiplicando potências com a mesma base, você deve conservar a base e somar os expoentes. Por exemplo, se eu tenho 3 elevado ao quadrado multiplicado por 3 elevado ao cubo, pelo fato das bases serem iguais, eu conservo essa base e somo os expoentes. 2 com mais 3 é igual a 5. Outro exemplo, se eu tenho 7 ao quadrado multiplicado por 7 à quinta potência, então o resultado vai ser 7, porque as bases são todas iguais, elevado a 2 mais 1, quando não tem nada significa que é 1 aqui o expoente, ok? Então 2 com mais 1 dá 3, com mais 5 é igual a 8. E aqui nós temos o resultado desta operação. A próxima propriedade, a propriedade 4, ela trabalha com a divisão entre potências de mesma base. Quando você está dividindo potências com bases iguais, você conserva a base e subtrai os expoentes. Por exemplo, se eu tiver 8 elevado à terceira potência dividido por 8 elevado ao quadrado. Então, o resultado é 8 elevado a 3 menos 2. 3 menos 2 é igual a 1. Quando o expoente é igual a 1, não precisa colocar. Então, só deixa o número 8. Outro exemplo, 15 ao cubo dividido por 15 elevado à oitava potência. Eu vou conservar a base que é 15 e vou subtrair os expoentes. 3 menos 8 é igual a menos 5. Esse é o resultado dessa operação. A quinta propriedade é quando nós temos um produto entre parênteses elevado a um expoente. Neste caso, o expoente ele vai ser tanto do primeiro fator quanto do segundo fator. Então, fica a elevado a n vezes b elevado a n. Exemplo, 5 vezes 7 elevado ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que 5 ao quadrado multiplicado por 7 ao quadrado. A sexta propriedade é muito parecida com a quinta. A diferença é que eu tenho uma divisão aqui, ó. Da mesma forma, o expoente ele é tanto do numerador quanto do denominador. Por exemplo, 7 quintos elevado à quarta potência. Esse 4 ele é do 7, então fica 7 elevado a 4, quanto do 5. Então fica 5 elevado à quarta potência. Ok? A propriedade 7 é quando você tem uma potência elevado a uma outra potência. Veja que dentro do parênteses nós já temos a operação potenciação e depois estamos elevando a um outro valor.
Neste caso, você vai conservar a base e multiplicar os expoentes. Por exemplo, 5 ao quadrado elevado ao cubo. Neste caso, você conserva o 5 e realiza a multiplicação entre os expoentes. 2 vezes 3 é igual a 6, ok? Mais um exemplo, 7 ao quadrado elevado ao cubo, isso tudo elevado ao quadrado novamente. O que eu faço? Eu conservo aqui a base que é 7 e multiplico todos os expoentes. Então fica 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 2 é 12. Então este resultado é 7 elevado à 12ª potência. A oitava propriedade é quando nós temos um expoente negativo, tá? Se você tem um expoente negativo, então você pode transformar o expoente negativo em um expoente positivo. Basta inverter o número. Por exemplo, se eu tenho 3/5 e esses 3/5 está sendo elevado a menos 2, então você pode reescrever esta operação invertendo a fração, colocando aqui 5 sobre 3 elevado ao quadrado. Tudo bem? Lembre que esse 2 é tanto do 5 quanto do 3, tá bom? Vai depender da situação se você resolve ou não. Outro exemplo, vou pegar agora um número inteiro. 7 elevado a menos 1. O que significa 7 elevado a menos 1? Como a propriedade diz que eu inverto o valor e mudo o sinal, então é só inverter o 7. Quem é o inverso do número 7? É 1 sobre 7, né? O denominador do 7 aqui, quando não tem nada, é 1. Então fica 1 sobre 7, e isso aqui tudo fica elevado a 1. Só que qualquer número elevado a 1 é o próprio número, então fica 1 sobre 7 o resultado, ok? A propriedade 9 é a nossa última propriedade e ela é muito importante, porque ela possibilita transformar uma raiz em uma potência. A propriedade é a seguinte: se você tem um número elevado a uma fração, então você pode converter essa potência em uma operação radiciação. A base fica dentro do radical. Quem está aqui em cima vira o expoente do A dentro do radical e o valor que está no denominador passa a ser o índice aqui do radical, certo? Uma forma muito fácil de você compreender isso é você pensar que você tem um Sol aqui, ó. E aí você pode pensar o seguinte: quem está no Sol aqui, ó, é o M, então ele vai para a sombra, ele fica aqui como expoente. Quem está na sombra é o N, está embaixo da barrinha, então ele fica exposto ao Sol aqui no índice, tá certo? Então você inverte, quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol, e a base você repete aqui dentro, ok? Super tranquilo. Vamos fazer alguns exemplos. 9 elevado a 1 sobre 2. Como eu tenho uma fração, eu posso transformar essa potência em uma raiz. Aí o que acontece? O 9 fica aqui dentro. Quem está no Sol aqui é o 1, vai para a sombra, fica aqui, ó. E quem está na sombra vai para o Sol, fica aqui. Ou seja, isso daqui é uma raiz quadrada de 9, né? Quando tem 2 não precisa colocar e quando tem 1 também não precisa colocar. Raiz quadrada de 9 nós sabemos que é igual a 3. Outro exemplo, eu vou colocar uma raiz quarta de 2 elevado ao cubo. Fazendo a transformação para potência, isso daqui fica 2 elevado a 3 está aqui dentro, sobe, e o 4 que está aqui em cima desce. Pronto, é 2 elevado a 3 quartos. E agora nós vamos fazer alguns exemplos para você fixar estas propriedades. Neste e nos próximos exemplos, eu quero simplificar estas expressões. Então vamos lá. Inicialmente, observe que todos os números que nós temos aqui na parte de cima e na parte de baixo, o 2, o 4 e o 16, podem ser reescritos na base 2. Concordam comigo? Olha aqui, ó, 2. No lugar do 4, eu vou colocar 2 ao quadrado, que é 4. O 16 é 2 elevado à quarta potência. O 2 aqui, a quinta, já está na base 2. E aqui embaixo, o 16, eu vou escrever como 2 elevado à quarta potência. Só que o 16 está sendo elevado à terceira. Então, aqui eu vou colocar a terceira também aqui fora. Tudo bem? Agora, é só utilizar a propriedade do produto de potências com a mesma base. Como as bases são todas iguais, nós vamos conservar a base e somar os expoentes. Aqui, nós temos o expoente 1, com mais 2, 3, com mais 4, 7, com mais 5 é igual a 12. Aqui embaixo, nós vamos utilizar a propriedade da potência de uma outra potência. Neste caso, a gente vai multiplicar os expoentes. Então, fica 2 elevado a 12 também.
Observe que 2 elevado a 12 sobre 2 elevado a 12, isso daqui é igual a 1, que pode ser observado utilizando a propriedade da divisão entre potências de mesma base. Como aqui é 2 e aqui é 2, eu vou conservar a base e vou subtrair os expoentes. 12 menos 12 é igual a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então está aí. 1 é o resultado desta expressão. Aqui no próximo exemplo, eu também quero simplificar esta expressão. Veja que eu tenho aqui, dentro do parênteses, uma expressão numérica elevado a 0. E aí, nós vamos utilizar a segunda propriedade. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Isso é muito bom, né? Então, eu posso reescrever essa expressão da seguinte forma. Vou conservar aqui o colchete. E aqui dentro, para essa expressão elevado a 0, eu vou colocar o número 1 mais o 3 aqui, tudo bem? Este resultado vai ser elevado ao cubo. 1 com mais 3 é igual a 4, então eu tenho 4 elevado ao cubo. 4 elevado ao cubo não é um número muito grande, então dá para colocar aqui, ó, 4 vezes 4 é igual a 16, vezes 4 é igual a 64. Olha para essa expressão, tem raízes, tem números diferentes, né? Tem 27, 3, aqui é 16, eu tenho um 3, eu tenho um 2. Bem, a primeira coisa que nós vamos fazer quando tem raízes é transformar tudo em potência, porque aí dá para utilizar as propriedades da potenciação. Então vamos lá. Raiz quarta de 27 é a mesma coisa que 27 elevado a 1 quarto, multiplicado por raiz quadrada de 3 é 3 elevado a 1 sobre 2. O 16, como eu estou vendo que aqui embaixo já tem o número 2, eu vou escrever o 16 na base 2 também, porque isso vai facilitar na hora de simplificar. Então fica 2 elevado à quarta potência. Aqui embaixo, eu vou transformar essa raiz quarta em uma potência. Então nós temos 3 elevado a 1 sobre 4, multiplicado por 2 ao cubo. Veja que aqui em cima ainda não dá para utilizar as propriedades da potência porque eu tenho a base 27, base 3 e base 2. São bases diferentes. Porém, a base 27 pode ser escrita usando a base 3. Veja que 27, na forma fatorada, pode ser escrito como 3 elevado ao cubo. Então, eu vou escrever assim, ó, 3 ao cubo, que é a mesma coisa que 27, elevado a 1 quarto, multiplicado por 3 elevado a 1 sobre 2, multiplicado por 2 à quarta. Agora, nós vamos dividir por 3 elevado a 1 quarto vezes 2 ao cubo. Agora, nós vamos utilizar a propriedade da potência de uma outra potência. Então, é só multiplicar os expoentes. Multiplicar o 3 por 1 quarto e colocar aqui como expoente do 3. Então, fica 3 quartos. 3 vezes 1 quarto, 3 quartos. Multiplicado por 3 elevado a 1 sobre 2, multiplicado por 2 à quarta potência. Aqui embaixo eu vou conservar esses valores, 1 quarto e 2 ao cubo. Agora sim, nós temos aqui um produto de potências com a mesma base, base 3 e base 3. Então, para essa primeira etapa, eu vou simplificar escrevendo 3 elevado à soma de 3 quartos com mais 1 sobre 2. Vou fazer essa continha aqui em cima, ó. 3 quartos com mais 1 sobre 2 vai ser igual. O menor múltiplo comum aqui é 4, aí fica 4 dividido por 4 é 1, vezes 3 é 3. 4 dividido por 2 é 2, vezes 1 é 2, então fica com mais 2. 3 com mais 2 é 5 quartos, então aqui em cima eu vou colocar 5 quartos. Vamos multiplicar pelo 2 à quarta, e aqui embaixo eu vou repetir. 3 elevado a 1 quarto, multiplicado por 2 ao cubo. Agora, observe que esta expressão eu posso reescrever ela como 3 elevado a 5 quartos, dividido por 3 elevado a 1 quarto, multiplicado por 2 elevado a 4 sobre 2 elevado ao cubo. Para essa divisão, eu posso utilizar a propriedade lá da divisão de potências com a mesma base. Eu vou conservar a base 3 e vou subtrair os expoentes. 5 quartos menos 1 quarto é igual a 4 quartos. Vezes, aqui do outro lado também eu vou utilizar a propriedade da divisão. Conserva a base 2 e subtrai os expoentes. 4 menos 3 é igual a 1. Para finalizar, observe que 4 quartos é a mesma coisa que 4 dividido por 4, ou seja, é igual a 1.
3 elevado a 1 é o próprio 3, vezes 2 elevado a 1 é o próprio 2. 3 vezes 2 é igual a 6. Portanto, galera, 6 é o resultado desta expressão aqui, ok? Se você gostou dessa aula, não deixe de deixar um like, de compartilhar esse conteúdo com seus amigos, deixe o seu comentário também, se inscreva no canal e até a próxima aula. Valeu!